Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: será que vale a pena investir em indústrias home, inclusive pensando em dividendos? E será que a home realmente se tornará a nova VEG? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botão aí embaixo de inscrever-se para ajudar esse canal. Falaremos então a respeito de Home 3, que não mais se chama Indústrias Home, e sim apenas Home, a fim de denotar que a empresa não pretende ficar exclusivamente focada no segmento industrial, mas ainda assim, e vai continuar por muito tempo, sendo o core business da empresa, o setor industrial. A empresa acabou se valorizando bastante nos últimos 12 meses, fruto das bonificações que ela foi realizando, então foi se alterando a cotação de preço médio para muitas carteiras. Ela já antecipo vem fazendo bonificações anuais da ordem de 10%, então para cada 100 ações que você possui, na database você acaba recebendo 10 ações com Home 3, que é uma ação de uma empresa que está listada no novo mercado da B3, de tal modo que você tem apenas ações ordinárias, o que é muito bom. Afinal, isso aqui equipara o acionista majoritário ao minoritário. Eles são detentores da mesma classe de ação, além do 100% de tag along, que é excelente. Historicamente, a Home entregou um retorno espetacular. Reinvestindo seus dividendos desde o ano de 1998, você teria um retorno de quase 6.000%, ou seja, você teria multiplicado seu patrimônio por quase 60 vezes. Dessa forma, R$1.000 você multiplica por 60, hoje equivaleriam a R$60.000. Um retorno excelente, afinal de contas, o IPCA durante o período foi próximo de 600%. Então você venceu com folga o IPCA somente pela variação nominal ou dolarizada da cotação. Então aqui fica um detalhe: o pagamento de dividendos não faz com que a empresa perca da inflação. Se isso fosse verdade, que os dividendos extraídos e não reinvestidos gerassem uma desvantagem em relação ao IPCA, a variação de Home, por exemplo, seria próxima ou inferior à do IPCA, o que não é o caso. Claro que existem empresas como, por exemplo, Vivo, que já chegaram num patamar muito elevado que, se você não reinvestir os dividendos, você pode sim perder da inflação. Mas no caso de Home, isso acabou não acontecendo. Vale ressaltar que a Home iniciou suas atividades na década de 30, então já é uma empresa tradicional que já passou pelos mais diversos períodos da nossa economia. Na década de 90, a empresa passou a ser listada na Bolsa de Valores, em 2007 foi para o novo mercado, então já há algum tempo vem sendo negociada no maior nível de listagem de governança corporativa da B3. Em termos de crescimento dos seus lucros, a empresa vem crescendo a uma taxa de 15 a 20% ao ano. Então perceba o seguinte: ela não cresce tanto quanto o VEG, que vem crescendo nos últimos anos a uma taxa superior a 25% ao ano. Então já antecipo para vocês que dificilmente a Home será uma nova VEG, até porque a VEG é negociada a múltiplos de empresas de tecnologia, porque ela tem de fato produtos tecnológicos no seu portfólio, além de um portfólio muito mais diversificado do que Home. Então, por exemplo, dentro de VEG você vai encontrar equipamentos eletroeletrônicos, então aqui segmento industrial, que seria o foco de Home, mas você também tem geração, transmissão e distribuição de energia, tintas e vernizes, motores comerciais. Então acho muito difícil a Home em algum momento se comparar à VEG. Mas isso não significa que a empresa não tem um grande potencial de crescimento. Olhando-se a receita da empresa desde 2010, apesar de alguma volatilidade aqui em alguns momentos, ela vem numa crescente. Então veja essa linha ascendente desde 2010 até o presente momento. A receita em 2010 chegava a 673 milhões de reais e atualmente supera 1,6 bilhão. Não só isso, o EBITDA, que é justamente o proxy da geração de caixa, vem crescendo nos últimos anos. Se você pegar aqui de 2018, com EBITDA de quase 80 milhões, próximo de 2017, a companhia foi para 138 milhões, 143 em 2020, depois saltou para 253 e fechou com 321. O lucro líquido igualmente vem crescendo junto com a geração de caixa, denotando que a empresa mantém um bom índice de eficiência, sendo que a sua margem líquida melhorou muito desde 2017, em que ficava aqui abaixo de 10%, e depois disso vem conseguindo superar os 10% e mantendo-se essa margem líquida, que é justamente a divisão do lucro líquido sobre a receita líquida, acima de 10%. Então, números interessantes na empresa. Antecipo para vocês que eu detenho uma participação em Home. Veja que eu detenho aqui 658 ações. Por que esse número quebrado? Por causa das bonificações. E a cotação média de compra abaixo de R$15, eu tenho como preço máximo para aportes em Home R$17,50. Por conta disso, é provável que eu promova novos aportes. Qualquer novidade
novidade trago para vocês aqui no canal, então já ativa o sininho aí embaixo. Cabe lembrar também que a companhia é uma small cap, ela vale menos que 2 bilhões de reais, nesse momento quase 1,5 bilhão, não negocia muito acima do valor de patrimônio líquido, então está bem próxima desse patamar. Hoje a companhia opera com uma dívida negativa, dando segurança, pelo menos no curto prazo, quanto à solvência da empresa. Por mais que a empresa venha pagando um dividendo interessante nos últimos anos, esse não é o foco da empresa. Ela, inclusive, tem um payout inferior à da VEG. VEG consegue pagar muitas vezes um payout de 50%. Já a política de dividendos da Home se baseia no mínimo de 33% do lucro líquido ajustado, e é mais ou menos esse o payout que a companhia vem mantendo a título de proventos. Então, uma empresa mais focada em crescimento, e aí ela mantém um índice de retenção aí próximo de 65% do lucro líquido ajustado. Mas como eu falei para vocês, ela vem pagando bonificações anuais. No ano de 2022 pagou aqui uma bonificação de 10%, uma ação nova a cada 10 ações. Isso veio a acontecer também no ano de 2023, então isso acaba remunerando também um pouco a sua carteira, gerando assim um maior número de ações sem que você precise fazer novas aquisições. Mas é claro que não existe almoço grátis, ocorre o ajuste na cotação, mas se a empresa continuar evoluindo e crescendo, você terá cada vez mais ações de uma companhia interessante, sem que você precise realizar novos aportes. Então você já percebeu que pensando em dividendos, só se você pensar em dividendos futuros, já que a companhia ainda segue num ciclo de crescimento, além do que é uma empresa um tanto quanto mais cíclica, não é tão anticíclica como, por exemplo, empresas do setor elétrico ou até mesmo do setor de seguros. Por que eu digo isso? Porque a empresa depende muito do indicador chamado índice de confiança do empresário industrial. Como ela basicamente vende máquinas industriais, é preciso que o setor industrial esteja confiante a fim de poder comprar as máquinas da Home ou contratar os seus serviços. E esse índice vem caindo desde 2021, como você percebe desse gráfico. A própria Home, em seu release de resultados, traz justamente o índice de confiança do empresário industrial, que não segue confiante em se investir aqui no país, até porque com juros elevados é muito difícil disso acontecer. Diante desse cenário, você vê aqui uma certa volatilidade na entrada de pedidos de máquinas. Então você tem aqui, máquinas Home, elas têm vendido mais. Então isso aqui vem salvando justamente a receita da Home. Agora, em relação às máquinas Burkhardt Weber, você vem enxergando aqui um decréscimo, até mesmo em relação a fundidos e usinados, a companhia vem também gerando uma queda na sua receita. De qualquer forma, olhando-se aqui para a receita operacional líquida da empresa, no primeiro trimestre de 2023, você percebe que em relação ao quarto trimestre, houve uma queda muito forte, 51%. Mas em relação ao primeiro trimestre de 2022, a queda não foi tão forte assim, foi uma pequena queda. O EBITDA ajustado foi de 45 milhões, representando uma queda em relação ao quarto trimestre de 2022, mais uma alta em relação ao primeiro trimestre de 2022, e o lucro líquido ficou em 30 milhões de reais. Se nós projetarmos esse EBITDA de 45 milhões para os 4 trimestres desse ano, nós temos aí um EBITDA projetado de 180 milhões de reais. Diante disso, a companhia teria um regresso do seu EBITDA nesse ano, razão pela qual você pode esperar inclusive menos dividendos da empresa. Afinal, em 2021 ela teve um EBITDA superior a 200 milhões, só que os resultados de Home são bastante sazonais. Pode ser que nos próximos trimestres o EBITDA acabe subindo e ela venha pelo menos a ter 200 milhões, ainda assim seria muito abaixo dos anos de 2022 e 2021. Veja que no quarto trimestre de 2022 a companhia teve um resultado muito bom, um crescimento de 21% em relação ao quarto trimestre de 2021, por conta da significativa entrada de pedidos observada nos últimos trimestres de máquinas Home, fundidos e usinados, algo que não aconteceu no primeiro tri de 2023. Mas veja como, de um trimestre para outro, a receita cresceu muito, saiu de 398 milhões para 536. Então veja como cada trimestre tem as suas peculiaridades na realização de vendas dentro desse segmento. Então eu não diria que Home está extremamente barata. Até por isso que o gráfico de cotação e lucro estão bem próximos aqui. Então não é uma empresa que hoje você aportaria com muita tranquilidade. Teria que ser com mais cautela. A menos é isso que vou acabar fazendo até chegar na minha gestão de risco máxima aqui, em que eu poderia ter mais 6 mil reais aqui de Home, que é uma empresa da minha carteira de oportunidades. Cabe ressaltar também que a companhia tem parte do seu faturamento na Europa, 11%, 3% na América Latina, 4% Estados Unidos e 1% Ásia. Então você tem aqui parte da receita da empresa diversificada. Assim, de uma certa forma, você está um pouco dolarizado em Home, mas muito pouco. Não é esse o foco com a empresa. Apesar do cenário difícil nesse ano e com o índice de confiança no segmento industrial em declínio, continuo com a empresa e vou aportando aos poucos para o longo prazo. É uma empresa que foi um outro turnaround
com muito sucesso e que vem se provando nos últimos anos, inclusive com resiliência, porque se a empresa não tivesse eficiência no seu controle de custos e manutenção da sua carteira de clientes, ela estaria muito pior, inclusive podendo ter prejuízo nesse cenário, igual a gente viu acabar acontecendo com várias empresas aí para esse primeiro trimestre. Por isso, sem constituir recomendação de investimentos, para mim, vale a pena investir em Home 3 para o longuíssimo prazo, mas não pensando em dividendos imediatos. A empresa em algum momento pode se tornar uma empresa de dividendos, acho difícil, justamente porque ela depende dos ciclos econômicos. Quando ela estiver vendendo muito com índice de confiança no setor industrial nas alturas, aí sim ela vai se travar bastante dividendos, mas como por exemplo nesse momento, o dividendo tende a cair bastante. E como é uma empresa mais focada em crescimento, seu índice de retenção de lucros é maior, de tal modo que seu payout deve se manter próximo de 30%, o que não dá para dizer que uma empresa que tem um payout mais baixo assim seja de dividendos. E não acho que ela será a nova VEG, pelos motivos que já elenquei, mas acredito sim que a empresa tem tudo para dar certo no futuro. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem mais de 50 aulas exclusivas, como por exemplo esta aula detalhada a respeito do Bitcoin e como você faz a guarda adequada das suas criptomoedas. Você tem a nossa carteira do 0 ao 100 mil, você tem a estratégia do Earn Yield, você tem aulas de indicadores da análise fundamentalista e também essas aulas aqui do nosso mini curso de imposto de renda para investidores. São 10 aulas gravadas, o prazo está acabando, finalzinho de maio, e esse mini curso pode te auxiliar. Ou, alternativamente, você pode contratar os meus serviços de consultor de investimentos. Posso montar a sua carteira de investimentos com ações, fundos imobiliários, outras classes de ativos. Posso analisar a sua carteira já existente e dar a minha opinião, dar recomendações de alocações de ativos por escrito, via parecer ou via consulta individual comigo por Google Meet. Para me contatar, basta mandar uma mensagem via Instagram que eu deixo aqui embaixo ou também no número de WhatsApp que fica aqui na descrição. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você é investidor de Home? Acredita no futuro da empresa? Na sua visão, ela estaria barata ou mais próxima do preço justo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!